A Associação de Deficientes de Timor-Leste está a organizar uma formação sobre políticas de proteção da infância e medidas anticorrupção dirigida aos membros da instituição. O diretor executivo da Associação de Deficientes de Timor-Leste, ADTL, Cesáreo da Silva, afirmou que não existe uma lei específica para proteger crianças e mulheres com deficiência, destacando a necessidade urgente de criar legislação própria. Para isso, segundo o responsável, a ADTL começou a reunir membros de organizações da área para debater a criação de uma lei específica para pessoas com deficiência, de modo a reforçar a defesa e a garantia de direitos e promover a inclusão através de encontros trimestrais. Cesáreo da Silva sublinhou que algumas mulheres com deficiência sofrem violência e assédio sexual na sociedade. Para proteger as vítimas de várias formas de violência, a ADTL defende a criação de legislação específica que proteja este grupo vulnerável. A formação em políticas de segurança é fundamental para os nossos membros, pois a prestação de serviços diretos exige o reforço das políticas, sobretudo a intervenção adequada junto de pessoas com deficiência, mulheres, crianças e da comunidade em geral. É necessário partilhar conhecimentos sobre políticas, como proteger as crianças e mulheres no local de trabalho e combater o assédio sexual. No segundo dia, prosseguimos com uma formação em advocacia focada na importância do Plano de Ação Nacional e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Os nossos elementos estão a aprender a monitorizar a implementação destes instrumentos. No terceiro dia, realizamos a reunião trimestral para partilha de informações durante o serviço. No último dia, planeamos um workshop nacional sobre o reforço dos direitos das pessoas com deficiência, que será debatido com profissionais da área jurídica sobre a legislação de proteção. A diretora da Associação Halibur Deficiência de Ukusi, Pasquela Kofitalan, recomendou às entidades competentes que não discriminem pessoas com deficiência, lembrando que estas têm direitos como qualquer outro cidadão. A proteção das pessoas com deficiência é bastante acessível, mas a participação numa formação permite aumentar o conhecimento e aplicá-lo na prática. A iniciativa de 5 dias reúne 46 membros de 28 organizações de pessoas com deficiência, com foco no fortalecimento das políticas de proteção à infância e no combate a fraudes internas. Em 2025, a ADTL registrou 30 casos de violência e assédio sexual. Em 2026, já foram reportados 2 casos de assédio sexual. Alguns desses processos estão em curso nos tribunais, enquanto outros aguardam julgamento. Verônica Barros e Arsênio Soares, RTTL.